a gente começa a se relacionar com a inteligência artificial do mesmo jeito que a gente se relaciona com outras pessoas na sociedade, a gente começa a ver novas implicações e dá um peso diferente para o momento que a gente está vivendo. Recentemente, a gente viu grandes avanços em inteligência artificial, como carros autônomos, reconhecimento de imagem, robótica, mas a inteligência artificial está em toda parte e às vezes a gente nem percebe. Já tem algum tempo que ela consegue entender seus gostos e te recomendar produtos, filmes, e também facilitar a sua vida com tradução de textos, por exemplo. Mas a gente começou a perceber a inteligência artificial de uma forma mais evidente quando a gente começou a utilizar a ferramenta mais antiga e incrível que a gente conhece, que é a linguagem. A linguagem permite que a gente defina planos, trace ações, permitiu a civilização evoluir até aqui e permite que eu passe conceitos que estão na minha cabeça para a cabeça de vocês. E hoje a gente está falando por voz e texto com a tecnologia. E essa é uma nova interface. Uma interface que não só reduziu a fricção com o uso dos nossos aparelhos, mas também expandiu a capacidade dos mesmos. Então, eu consigo pedir coisas bem interessantes para a inteligência artificial, como, por exemplo, pedir para ela traduzir um texto em japonês, ou pedir para ela tocar Stranger Things na minha televisão, ou até mesmo eu consigo pedir para um robô de WhatsApp a segunda via do boleto do meu plano de saúde. Então, a inteligência artificial ela não tem uma forma específica, ela é quase que invisível, mas a gente começa a ver ela de uma forma mais evidente, principalmente, por exemplo, nas caixas de som inteligentes, que são as grandes apostas de gigantes como Google e Amazon. Eles estão investindo pesado para fazer com que essa tecnologia fique cada vez mais acessível. Para vocês terem uma ideia, um aparelho desse custa menos de $30 e a expectativa é que até 2022, metade dos lares nos Estados Unidos tenham um aparelho desse tipo. Já os chatbots, eles ficaram bem famosos, principalmente nos últimos 2 anos, depois que o Facebook investiu também pesado em ferramentas para desenvolvedor, e eles estão tendo um papel instrumental, principalmente no suporte ao consumidor. Suporte ao consumidor que está cada vez mais digital. 93% dos internautas brasileiros eles já realizaram pelo menos uma compra digital na internet. E agora, esses aparelhos e esse tipo de ferramenta são um novo suporte na construção de uma jornada de consumo agora digital. Eu venho empreendendo com esse tipo de tecnologia, eu e o time da Nama, já tem quase 7 anos. E, recentemente, nos últimos 20 meses, na verdade, a gente trocou mais de 9 milhões de atendimentos entre humanos e inteligência artificial, o que dá mais ou menos 27 anos de conversa. Mas, quando a gente começou, quando a gente estava desenvolvendo a nossa tecnologia e validando alguns pontos, a gente assinou um convênio com o governo do estado de São Paulo para testar uma solução proposta, que, no caso, é um chatbot para conseguir auxiliar nos agendamentos e tirar dúvidas dos cidadãos a respeito da sua vida com documentação e tudo mais. A gente tinha muitas dúvidas de como que a população ia reagir com esse tipo de tecnologia, principalmente considerando o tamanho do estado de São Paulo, um estado de 45 milhões de pessoas. Mas foi muito gratificante quando a gente colocou o robô no ar, no final de 2016, a gente não fez nenhum tipo de divulgação, mas a gente percebeu que, na primeira semana, o bot ele roubou 70% dos acessos da ferramenta anterior que existia no site do governo. Então, foram milhões de mensagens trocadas, mais de 130 milhões de mensagens trocadas, 14 mil usuários, em média, utilizando todo dia essa aplicação. Mas tem um dos números que eu mais gosto, que é o número de pessoas que falaram obrigado e até mesmo Deus abençoe para a inteligência artificial. Foram mais de 450 mil Deus abençoe e, literalmente, as pessoas elas estavam abençoando linhas de código no nosso servidor. É interessante que a máquina ela pode falar com a gente, mas também agora ela pode falar por nós. Recentemente, muitos viram o projeto do Google Duplex, onde ele conecta o mundo offline com o mundo online,
utilizando assistentes que conseguem simular uma conversa com outra pessoa do outro lado da linha para realizar agendamentos, por exemplo, em salão de cabeleireiro ou restaurantes que não têm um sistema próprio ou um aplicativo para isso. E foi incrível ver a interação entre humano e máquina nesse caso. Principalmente porque não foi só utilizado componentes de linguagem verbal, mas também de linguagem comportamental, como pausas, murmúrios, além da magnífica engenharia de sintetizar a voz humana. É interessante ver que as pessoas elas percebem as interações que elas têm com computadores como se fossem interações com outros seres humanos. Então, existem já há muito tempo diversos estudos sobre como construir uma interação com a máquina para ela ser mais engajante, para ela converter mais. E tem alguns elementos que se destacaram. Por exemplo, a máquina ela tem que obedecer e entender muito bem os seus comandos. Mas tem outros componentes, como, por exemplo, você emular uma personalidade, e normalmente uma personalidade que é extrovertida, divertida e que tem voz feminina, acaba se destacando na preferência tanto de homens quanto de mulheres. Mas, nesse ponto, acaba surgindo um novo desafio, que é construir uma personalidade que é universalmente agradável. Mas e como que essa personalidade agradável ela acaba reagindo a situações que não são tão agradáveis assim? Ou são contextos que são um pouco controversos? E foi pensando nisso que a revista Quartz ela fez um estudo bem interessante sobre a reação dos assistentes pessoais para alguns tipos de assédios, insultos e demandas absurdas, que muitas vezes as pessoas fazem por brincadeira, mas, às vezes, acaba se perpetuando estereótipos que são questionáveis durante essa interação. Nesse caso, deu para perceber que a máquina ela sempre tentava fugir do assunto ou ter uma resposta positiva ou bonitinha diante de algum tipo de abuso desse tipo. Então, esse é um novo tipo de situação que faz a gente pensar com a nossa responsabilidade como desenvolvedor desse tipo de tecnologia. Um componente integrante da inteligência artificial hoje é o famoso machine learning, ou aprendizado de máquina. Basicamente, o aprendizado de máquina você precisa de uma base inicial para você conseguir treinar os algoritmos, onde a máquina vai achar padrões e extrapolar para fazer suas adivinhações. Então, um componente essencial para o aprendizado de máquina é o viés humano. Sem o viés de quem está alimentando a base, não daria para fazer predições. Aí aparece uma outra questão. Qual a diversidade dos talentos e como que essa classificação é representativa da sociedade? São várias questões novas que estão surgindo e tem muito receio sobre como que a inteligência artificial ela vai atuar de forma positiva ou negativa na sociedade. Muito se fala das máquinas roubando empregos, mas é possível a gente pensar em como que a inteligência artificial consegue ter uma inclusão positiva na sociedade. Na questão dos empregos, ao invés de entender a IA como ladrão dos novos empregos, a gente consegue ver ela como um potencializador das capacidades dos profissionais. As máquinas, trabalhando em conjunto com pessoas, conseguem ser melhores que pessoas trabalhando sozinhas e que máquinas trabalhando sozinhas. Isso aumenta a eficácia em diversos contextos. Hoje, tem bilhões de aparelhos e devices que estão conversando com a gente de forma natural, entendendo a nossa língua. Isso traz novas implicações e novos receios também. Mas é possível a gente ver um futuro brilhante quando a gente tem valores fortes na hora de desenvolver novas aplicações. A inteligência artificial é uma ferramenta incrível, mas ela é uma ferramenta. E as pessoas têm que vir primeiro. Tanto na hora de construir uma experiência de uso, quanto na hora de pensar como que essa ferramenta consegue expandir as nossas capacidades. O estado da arte da inteligência artificial indica que a gente tem um caminho de coevolução. E por coevolução, entende-se por nós ajudando a máquina a evoluir e a máquina nos ajudando a evoluir. Então, nesse cenário, onde a gente tem inteligência artificial por toda parte, as respostas e a percepção das máquinas vão refletir as da sociedade. Somos todos responsáveis para trazer um amanhã mais simples e leve, porque agora não só as pessoas aprendem com os nossos atos,
mas também as máquinas. Obrigado.